pessoal do YouTube, paz do Senhor a todos vocês. Paz do Senhor, pessoal. Bom, hoje nós estamos aqui para fazer um vídeo que vai causar muita polêmica, mas é necessário, porque a polêmica já foi instituída aí na internet, né? A respeito de pessoas que se divorciam por conta de adultério. Será que pode se casar? Será que não pode? A parte ofendida, a parte que causou o adultério. Então a gente vai falar, à luz da Bíblia, a respeito desse assunto. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, aperte o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos. E não esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, o meu Instagram Kelly Salles Oficial, a minha página no Facebook Ministério Kelly Salles e a do meu esposo Alexandre eu vou deixar aqui porque nem ele sabe. O nome do Instagram dele nem ele sabe. Sim. E a gente vai deixar aqui. Eu tô assim meio torta porque eu tô quase caindo aqui da cadeira. É uma cadeirinha pequena para os dois. Mas enfim, o que eu quero começar esse vídeo falando a respeito das polêmicas que se colocam na internet. Gente, eu sou youtuber cristã, eu falo a respeito da palavra de Deus na internet. E mesmo assim, eu tenho uma angústia muito grande com pessoas que vivem disso, sabe? Servos de Deus que vivem só consumindo aquilo que tem na internet. Tem gente que consome o conteúdo da internet como se fosse uma verdade absoluta. Por que eu digo isso? Porque tem gente que me pergunta coisas do tipo assim, eu posso usar maquiagem? Eu posso usar... Gente, vocês não têm que perguntar isso para uma pessoa. Vocês têm que ler a Bíblia. A Bíblia está aí para isso, para você estudar, para você ler, para você tirar suas dúvidas. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele te explica, ele te faz entender tudo aquilo que está escrito. Mais ainda, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vai te lembrar daquilo que você leu no momento que você precisar lembrar. Então o Espírito Santo está aí à sua disposição para te ensinar tudo aquilo que você precisa saber. Só que você precisa ler, você precisa se dispor. Então ao invés de você ficar buscando tanto conteúdo na internet, e olha que eu sou youtuber, e olha que eu faço vídeo na internet, mas eu tenho na minha mente a certeza de que o que eu coloco aqui é a minha interpretação da Bíblia. É o que eu li, é o que eu entendi, é o que o Espírito Santo me fez entender. E muitas vezes, o que Deus quer de você, Ele não quer de mim. Você está entendendo? A Bíblia diz que Deus, Ele separava pessoas, como por exemplo Sansão, que Ele falava, você não vai poder cortar o cabelo, você não vai poder beber bebida forte, você não vai poder tocar em nada morto. Ou seja, Deus requeria de Sansão uma outra atitude que Ele não requeria de todo mundo. Entendeu? Então assim, Deus ele tem um particular com cada um. Então não é porque Deus tem um particular comigo que vai ser a mesma coisa com você. Não, Deus pode requerer alguma coisa de você que Ele não pediu pra mim, né? Então assim, vamos tomar cuidado com isso. O que a gente falar aqui, que fique bem claro, é a nossa interpretação da Bíblia. A gente leu, a gente estudou, lógico, a gente ouviu muita gente falando a respeito do assunto, porque a gente precisa saber o que está sendo falado por aí. Mas existem muitas pessoas que estão colocando um jugo, Alexandre, nas pessoas, que nem elas mesmas não conseguem carregar. Tem gente que está colocando um jugo tão pesado em cima dos seus ombros e nem essa pessoa sabe carregar esse jugo. Ela não consegue carregar esse jugo. Mas eles querem colocar esse jugo pesado nas pessoas. E isso a Bíblia também condena. Existe vários momentos da palavra de Deus que Deus fala a respeito disso. De pessoas que mesmo estando na graça, querem viver debaixo da lei. Isso também é pecado. Então, que fique bem claro, a gente vai ler aqui a palavra, a gente vai falar a nossa interpretação da Bíblia, mas não me julgando ser a dona da verdade, não, tá? Porque interpretação pode variar. Você pode ler uma coisa, pode entender uma coisa. Eu posso ler outra coisa, posso entender outra. Tá certo? Mas nós vamos falar diante do que a gente leu e nós vamos ler aqui a nossa interpretação a respeito da palavra de Deus. Então o nosso vídeo vai ser baseado num texto onde estão usando esse texto em alguns vídeos para dizer para você que a pessoa que divorciou por conta de adultério não pode se casar de novo. Isso está errado, o texto diz totalmente o contrário e a gente vai ler o texto primeiramente para você entender.
Diz assim, Mateus capítulo 19, verso 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus tentando-o e dizendo-lhe, é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio o Criador o fez macho e fêmea? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas a princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, assim, o que acontece? A primeira coisa que você tem que entender, né, que a gente entende, é que esse texto ele fala de 3 períodos diferentes. O primeiro período é da criação, ou seja, aquilo que Deus sonhou para o casamento. O que Deus planejou, o que Deus, no princípio, fez o casamento. Para ser uma só carne, não tinha possibilidade de separação. Quando uma coisa se torna não tem como dividir. Se dividir, fica metade, metade. Esse é o plano de Deus para o casamento. Aí tem o segundo período, que é o período da lei, de Moisés. Aí ele já diz que Moisés deu autorização para dar carta de divórcio. E um terceiro período, que é o período onde Jesus disse, eu porém vos digo. Então ele está instituindo agora um terceiro e último período, que é o que vale para a gente hoje, certo? Então o primeiro período a gente já sabe o que Deus pensa sobre o casamento. Eu acho que isso todo cristão sabe, que o casamento é uma aliança vitalícia, é uma coisa indissolúvel, não é um contrato que pode ser revogado, né? Tem muita gente que pensa que, por que eu não posso fazer aquele contrato união estável? Por que não? O casamento não é um contrato. O contrato se revoga, você faz a volta do contrato também. Você pode quebrar um contrato. Casamento não, você não pode quebrar, nem que você queira. Você não pode quebrar. Esse é o plano de Deus inicial para o casamento. Ponto. Isso todo mundo já sabe, não tem discussão sobre isso, certo? A santidade do casamento, o mistério que Deus tem com isso. Agora, o segundo período, Alexandre, eles falam que Moisés deu a autorização para dar carta de divórcio. Qual era por que dessa possibilidade desse divórcio naquela época? O que acontece, pessoal? Naquela época, o que acontecia é que quando tinha os noivos, né, o casal de noivos, na noite de núpcias, após o casamento, quando eles casavam na noite de núpcias, era constatado, um exemplo, né, quando era constatado que a noiva não era mais virgem, havia muita confusão, né? Então eles pediram, né, o povo pressionou e Moisés acabou cedendo e concedendo a possibilidade de divórcio nesses casos. Mas por isso que o próprio Jesus disse, por causa da dureza do vosso coração. Né? Então não era por causa de adultério? Não era por causa de adultério, a lei era muito clara. A lei no Antigo Testamento, por causa de adultério, era a morte. A pessoa tinha pena de morte. Então não adianta vir falar que Moisés deu carta de divórcio em caso de adultério, que não é. Na verdade, a pessoa ia morrer se ela fosse pega em adultério. A referência é Levítico 20, versículo 10 e Êxodo 20, 14. Deuteronômio também 22, 22. Fala que todas as partes que cometiam adultério, né, tanto o que era casado, né, os dois culpados envolvidos no ato de adultério eram mortos. E eu vou deixar aqui embaixo para vocês lerem essas passagens, porque inclusive uma delas fala que ela fala claramente, a passagem fala bem explicitamente que se o noivo, após o casamento, detectasse alguma surpresa ali na mulher que ele não sabia antes, porque ele não sabia, como que ele podia ter certeza que ela era virgem, né? Então, se o noivo tivesse uma surpresa ruim na noite de núpcia, a Bíblia diz que ele tinha autorização de dar-lhe carta de divórcio, entendeu? Desistir do casamento depois que se deitou com a mulher, porque ele teve uma surpresa ali que ele não podia saber antes. Sim. Tá? Então é sobre isso que está falando esse segundo período de Moisés. Agora, o terceiro período, que é o que causa polêmica para esse vídeo não ficar muito comprido, é o seguinte: existem pessoas pregando a respeito que
essa palavra que Jesus está falando por causa de prostituição, né? Jesus fala bem claro, eu vou ler de novo para você ver, ó. Ele fala assim, eu porém vos digo, ou seja, ele está instituindo agora a forma que ele vai lidar com essa situação. Eu vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Então ele está falando assim, você não pode se separar da sua mulher, a não ser por causa de prostituição. Tem gente falando o absurdo, que Jesus agora está falando a respeito de noivos. Jamais. Quer dizer, gente, pelo amor de Deus, se Jesus está sendo questionado a respeito de casados, se ele está falando a respeito do casamento até agora, qual seria o motivo de Jesus mudar de assunto agora e falar a respeito de noivos? Tem gente falando assim, não, é porque aqui ele está falando igual quando o pai de Jesus, José, né, noivo de Maria, pensou que ela tinha adulterado, então ele intentou deixá-la, que aí sim ele poderia dar carta de divórcio. Ali não era carta de divórcio. Ali não era divórcio, ele não era casado. Ele ia se apartar, mas não era divórcio. Ele simplesmente rompeu o noivado. Ele não estava casado, não tem por que Jesus mudar de assunto. Jesus não mudou de assunto, ele continua falando de casamento aqui sim, tá? Ele não mudou de assunto, não tem por que eu ter esse entendimento. Ele está falando de casamento. A polêmica gira muito em torno da palavra prostituição, Sim. Que vem do grego porneia. O pessoal fala que porneia é uma coisa e adultério é outra. O pessoal até utiliza a palavra forneia, né, que é do grego também. Mas na verdade porneia envolve toda uma série de pecados de imoralidade sexual. Sim, entendeu? Em então, algumas traduções falam por causa de sim, imoralidade sexual. Algumas traduções da Bíblia já utilizam essa frase, né? É por causa de imoralidade sexual. Então pensa comigo, Alexandre. Pensa comigo. Se prostituição é fornicação, como estão pregando por aí, certo? Prostituição, eles estão falando que é fornicação, é antes do casamento. E que depois do casamento é só a palavra adultério. Quer dizer, então, que se um casal que é casado, certo? Sai com outra pessoa, vou num ambiente desse onde tem mulheres de programa ou homens de programa, e cometo o adultério contra o Alexandre lá, eu não estou cometendo prostituição? Só porque existe a palavra adultério, isso não é prostituição? Eu não estou cometendo prostituição? Eu estou cometendo sim. Chega a ser perigoso isso, né? Pode abrir um precedente aí para muitas pessoas que estão ouvindo e começar, peraí, então tem coisa, então eu não posso fazer isso, não é prostituição, é o quê? Né? Se há consentimento, né, do casal, né? Exatamente. Essas casas de swing. Exatamente. Né? Há consentimento do casal, então vamos lá, não é prostituição. Não é adultério. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tem muita gente realmente falando esse tipo de... Prostituição abrange tudo o que é imoralidade sexual. Se você não é casado e você vai numa casa de prostituição ou num ambiente, vamos supor, numa sala de bate-papo, onde está todo mundo ali querendo se relacionar sexualmente sem compromisso, isso é prostituição. Se você for casado, continua sendo prostituição, meu querido. Prostituição é tudo quanto é imoralidade sexual. Eu não sei de onde tiraram que só porque existe a palavra adultério, então prostituição é só para quem é solteiro. Não, tem muito prostituto casado. Tem muita gente cometendo prostituição casado. Entendeu? Então não tem porquê. E principalmente essa tecla que eu volto a bater. Jesus estava sendo questionado a respeito do casamento e do divórcio. Não tem porquê ele falar a respeito de noivado, gente. Ele está falando de um assunto, por que ele vai mudar de assunto sem avisar antes que mudou de assunto? Para criar confusão na sua cabeça? Não. Jesus estava falando do casamento, sim. Jesus estava continuando falando do casamento. Ele estava dizendo o seguinte, se você... Olha o que ele fala aqui, ó. Qualquer que repudiar a sua mulher, não é a sua noiva, não, a sua esposa. A sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. Até mesmo porque quando a Kelly falou dos 3 períodos, né? Que era o período antes da lei, o período da lei e o período da graça. É isso que ela estava dizendo. Sempre quando Jesus utilizava essa informação entre períodos, a mesma coisa ele fez quando ele foi falar do maior mandamento, né? Na época, né, existiam os 10 mandamentos, né, e diziam de uma determinada forma. Eu, porém, vos digo, né,
O novo mandamento é o que? Amar uns aos outros amar a Deus sobre as coisas, né? É o teu próximo a ti mesmo. Ou seja, ele falava de uma época era assim, eu porém vos digo, né? Sempre quando ele utiliza esse termo, ele está já se referindo a um termo se tratando do mesmo assunto. Moisés estava tratando do assunto de casamento e ele puxou, né, fez uma ponte para trazer a colocação dele. Eu porém vos digo que vocês devem, a partir de agora, proceder da seguinte forma. E ele continuou falando. Exatamente. Então, assim, existem pessoas que estão querendo colocar esse jugo em cima de pessoas que estão sendo traídas, e nós, que fique bem claro para quem não nos conhece, nós passamos por isso na nossa carne, na nossa casa, né? Houve adultério no nosso casamento, a gente já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui embaixo para vocês verem. Houve adultério de ambas as partes, e nós decidimos perdoar, nós decidimos, Deus fez um grande milagre, na verdade, restaurou o nosso casamento, mas não porque eu não poderia casar com outra pessoa, ou ele me perdoou porque ele não poderia casar. Nós sabemos que sim, tinha o direito, né? A princípio, se houve adultério de uma parte só, a outra parte ofendida tinha o direito sim de pedir o divórcio e se casar com outra pessoa e refazer a minha vida com outra pessoa, a mesma forma ele. Mas nós decidimos ainda assim em perdoar. Então eu acho que assim, tem gente, essa semana eu até ouvi alguém falando assim, aconteceu algo comigo e eu sabendo que eu não poderia me casar mais, eu perdoei. Então que glória há nisso, nesse perdão, onde a pessoa perdoou o marido só para não ficar sozinho o resto da vida? Tem que ver se houve realmente o perdão, né? Gente, eu sabia que eu poderia ter outra família, restaurar minha família, refazer a minha vida. E mesmo assim eu decidi perdoar. Por quê? Por amor e por misericórdia, tá? Que é a dureza do coração também. Que agora, nós vamos fazer um outro vídeo, eu quero fazer um outro vídeo a respeito de pessoas que permanecem no pecado, tá? Maridos que permanecem traindo as suas esposas, ela perdoa uma vez, perdoa duas vezes, vai perdoando e a pessoa não demonstra arrependimento, não demonstra conversão e continua cometendo o pecado do adultério. Então, para esse grupo de pessoas, o meu conselho é que se separe sim e refaça a sua vida com alguém que tenha compromisso com Deus e com você. Tá? Por quê? Porque aí é outro motivo para outro vídeo e tem vários motivos para isso, tá? Para você não ser conivente com o pecado de alguém que não quer mudar, que não era o nosso caso, né? Houve arrependimento, houve conversão, então, mas ninguém garante que não vai acontecer de novo, né? Por exemplo, tem gente que, eu vejo, gente, pessoas pregando na internet que acha que tá acima do bem e do mal. Aqui não tem ninguém acima do bem e do mal, tá? A palavra do Senhor fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, tá? E olha que Elias vai ver o que aconteceu na vida dele. Descia fogo do céu, filho. E diz que quem está de pé, cuide para que não caia. Quem está de pé, cuide para que não caia. Então, assim, houve o perdão, houve a restauração do nosso casamento. Isso impede de acontecer de novo? De amanhã ou depois eu chegar aqui para vocês e falar, ó, Alexandre me traiu, eu estou me separando dele. Não impede, gente. Deus nos guarde, Deus nos livre, né? A gente faz e trabalha muito para que isso não aconteça. Né? Que inclusive a gente vai começar a fazer bastante vídeo a respeito disso. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a gente tá causando uma reviravolta no nosso casamento. A gente tá fazendo bastante ações para impedir justamente que isso aconteça novamente, tá? Mas se acontecer, nada impede. A palavra de Deus me dá sim autorização, ou dá a ele, se eu o trair, dele se separar de mim, né? E ele casar de novo com outra pessoa que seja solteira. Agora, o que mora no coração de Deus, que é no início de tudo, aquilo que o Senhor quer, é sempre o perdão. É sempre o perdão. Mas na impossibilidade, né, de reconciliação, né, se realmente a parte ofendida não quiser, ela tem sim esse direito. A palavra do Senhor nos deixa isso bem claro. Bem claro. O próprio Senhor Jesus falou isso, deixa isso bem claro, que não haja dúvidas. Inclusive, existe uma outra passagem em Coríntios que fala a respeito da possibilidade de mulheres casadas com homens não cristãos que se apartam dela, ou seja, não ela se separa, mas o marido decide deixá-la. Também existe uma grande polêmica a respeito disso, porque parece que existe aí uma lacuna, uma brecha para que haja discussão a respeito desse assunto e a mulher possa realmente se casar de novo, tá?
Então, é isso. Deixe seu comentário, que seja um comentário educado, né? Temos educação, podemos divergir a respeito de pensamentos, mas temos educação, temos respeito pela sua opinião, tá? E que fique bem claro, é a nossa interpretação da Bíblia. Eu expliquei para vocês a forma como a gente interpretou e por que interpretamos assim. Na nossa cabeça, Jesus estava falando de um assunto, ele não mudou de assunto. Ele continuava falando do assunto casamento, e a palavra prostituição se refere sim à imoralidade sexual, tanto para solteiros quanto para casados, tá bom? Então, que Deus abençoe, deixe sua dúvida aí embaixo, coloque aí a sua sugestão para os próximos vídeos e Deus abençoe. Deus abençoe, pessoal. Obrigado. Obrigada, amor. Deus abençoe a todos vocês e fique firme em nome de Jesus. Tchau.